Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre a entrada do Sol no signo de Leão. A gente vai ter aí o Sol transitando por esse signo pelos próximos 30 dias, ou seja, o Sol vai entrar aí no signo de Leão nesse dia 22 de julho de 2021, nessa quinta-feira, às 11 horas e 27 minutos, e o Sol só vai sair daqui no dia 22 de agosto, às 18 horas e 34 minutos. Bom, quando o Sol entra em Leão, simboliza que nós temos aí o Sol domiciliado. É um momento muito mágico, porque é quando o Sol ele volta para o seu reino, ele recarrega suas forças, ele recarrega suas baterias. É como se a gente fosse beneficiado, todos nós, independente de qual signo você tenha, todos nós somos beneficiados por essa entrada desse Sol, porque é como se ele irradiasse mais ainda. Ele vai iluminar assuntos que são muito importantes de serem trabalhados, assuntos que são muito importantes de serem vistos, que só uma vez por ano, ou seja, durante 30 dias, nós temos essa oportunidade de vivenciar, de iluminar, de trazer à vida os assuntos leoninos. E o que é Leão? Antes de tudo, é importante a gente entender que Leão ele fala do eu. Ele fala da nossa essência, ele fala da nossa verdadeira centelha, da nossa verdadeira vontade. Muitos de vocês percebem que o signo de Áries e o signo de Leão têm muito a ver, eles são muito parecidos, tanto que Marte é muito parecido também com a energia de Leão, com o Sol, porque o signo de Áries ele fala sobre a nossa identidade, sobre a nossa personalidade, é um signo que fala do nosso ser, do nosso agir no mundo. E é claro que quando a gente nasce, a gente ganha essas características, a gente ganha um nome, a gente ganha a nossa individualidade, a gente nasce para começar a nossa jornada no signo de Áries. E Marte está embutido nisso. E o signo de Leão é aquela luz, é aquela centelha que a gente traz com a gente desde sempre, desde o início da criação. Ou seja, o Sol ele tem esse pontinho no meio e esse pontinho representa você em meio ao todo. O signo de Áries e o planeta Marte têm relação com quem você se torna, com os rótulos que você vai colocando ao longo da sua vivência, ao longo das suas experiências. O signo de Leão não. O signo de Leão fala sobre a sua verdadeira essência, sobre aquilo que é genuíno, que é próprio, que é seu, que ninguém mais tem. E é justamente isso que esse Sol ele passa a iluminar quando ele entra no signo de Leão. Todos nós temos o signo de Leão no mapa. Eu, você, todos, independente de onde você tenha nascido, de quem você seja, você tem aí o signo de Leão no seu mapa. É claro que é importante você ver aonde que está o signo de Leão no seu mapa, em qual casa ou quais casas ele pega aí, porque é nessa área que você pode desenvolver justamente a sua individualidade, o seu poder pessoal, o seu poder criador ali. O signo de Leão, ele fala muito sobre o nosso poder. O Sol fala muito sobre o nosso poder. É o poder de criar. Nós somos co-criadores neste mundo. Ou seja, nós temos o poder, inclusive, de gerar uma vida, de colocar uma vida que vem da nossa essência, que vem ali do nosso DNA, que é misturado ali com uma outra pessoa e nós geramos um ser humaninho que nasce, se desenvolve, ganha sua personalidade, suas características e vive a sua história. Mas a maior criação que a gente pode fazer neste mundo é um filho, é colocar um filho no mundo, uma extensão nossa no mundo. Mas o signo de Leão, ele fala sobre toda forma de criação. Você pode criar uma ideia, você pode criar um projeto, você pode criar um objeto, você pode criar um sonho, você pode criar uma poesia, você pode criar uma música, você pode criar o que você quiser, porque é isso que esse signo nos dá. Esse signo nos dá o poder de criar. Só que o signo de Leão, ele tem relação com uma criação genuína, uma criação leve, uma criação em que a gente precisa estar conectado com aquilo que nos faz feliz, com aquilo que realmente nos completa. E essa energia leonina, ela não precisa de esforço, é isso que a gente tem que entender. A gente não precisa se esforçar para ser, para ter, para fazer, para criar.
para inventar, porque isso está dentro da gente, ele se desenvolve naturalmente, ele vem naturalmente. Todos nós temos um dom, todos nós temos uma habilidade, todos nós trazemos uma marca única, uma assinatura única. E é justamente essa assinatura única, essa marca única que a gente precisa encontrar. Mas muitas pessoas não enxergam as suas próprias habilidades, os seus dons, ou essa alegria ao criar, ao gerar, justamente por não confiar em nós mesmos, nessa nossa capacidade, nessa nossa marca única. Você tem a sua marca única. Só que essa marca única, ela vem natural. Você não precisa ficar nervoso, nervosa, ansioso, ansiosa, triste ou chateado, porque eu não enxergo, eu não vejo, eu não sinto, eu não percebo, eu não sei que dom é esse, eu não sei que habilidade é essa. Você sabe, no fundo, no fundo, no fundo você sabe. Se você não sabe, é porque você não está olhando para si mesmo. É porque você está robotizado no sistema, você está sendo levado a ser uma coisa que provavelmente você não é. Mas tem muitas pessoas que desenvolvem o seu dom, que encontram as suas habilidades, mesmo inserido no sistema, mesmo na Matrix. A vida vai sempre trazer, de alguma forma, em algum momento, esse seu dom, essa sua habilidade. E quando você colocar em prática isso, você vai perceber que o tempo passa e você simplesmente se diverte, você curte, você aproveita, você se sente bem, você se sente feliz. Débora, eu me sinto feliz sentado num bar, tomando todas, com os amigos, conversando, batendo papo, não quero saber de trabalho. Aí o tempo passa, eu nem percebo. Pode ser, mas pode ser que dentro, nesse processo, de repente de você sair, de você beber, de você conversar com as pessoas, perceba o que é que você está criando, o que é que você está sentindo de verdade, em quais momentos você se sente bem. Agora perceba, quando você volta para casa, se você fica bem ou se essa alegria, essa curtição não é efêmera, não é rápida, é uma vontade súbita que vem e vai. Porque isso é importante também de se analisar. O signo de Leão em desequilíbrio, ele traz essa questão de gostar de curtir a vida, de tirar férias, de beber, de sair com os amigos e as amigas, de curtir, de dançar, de aproveitar. Mas isso são situações que o ego, muitas vezes, aciona dentro dos nossos desejos. Então, é o desejo do ego e não o desejo da sua verdadeira essência. É importante você saber diferenciar o que é o seu desejo do ego, o que é que está aí maquiado por umas vontades mais súbitas, repentinas, que vem e vai rápido, e o que realmente te faz feliz. Porque aquilo que te faz feliz não te traz ressaca moral, não faz você se sentir mal, não faz você se sentir arrependido, não traz para você angústia, você simplesmente faz porque você sabe que você é bom naquilo, porque você sabe que você está integrado com aquilo ali na sua alma. O signo de Leão fala também sobre amor próprio. É um momento em que é importante a gente entender que amar a gente mesmo é muito importante, porque se a gente não se ama, se a gente não se respeita, é impossível a gente amar o outro, que é o oposto complementar ali. Se você não sabe lidar com você mesmo, como é que você vai saber lidar com o outro em sociedade? Como é que você vai poder ajudar uma pessoa se você é incapaz de ajudar a si mesmo, de ouvir a si mesmo? Como é que você vai aconselhar alguém se você não consegue se aconselhar, se conhecer, se perceber, perceber os seus desejos, as suas vontades? Como que você pode ajudar os outros? Como que você pode apontar alguma coisa na sociedade se você não consegue apontar nem para si mesmo? Então o signo de Leão, ele fala, olha, foca realmente em você, se conheça, se desvende, se ilumine, deixe o sol iluminar o seu ser, deixe o sol irradiar aí no seu ser para que você perceba as suas sombras, para que você perceba aonde você está iluminado e aonde estão as suas sombras, porque aonde tem luz também tem sombra, e aonde tem sombra é importante a gente aceitá-las e trabalhar com elas. O importante é a gente levar as nossas sombras para a luz também. E é tão importante a gente entender a sombra, porque a sombra ela está com a gente quando a luz está lá junto. Mas quando a gente se escurece, quando a gente apaga a nossa luz, quando a gente desvaloriza a nossa existência, o nosso ser, até a sombra abandona a gente quando a gente está na escuridão. Até a sombra abandona a gente quando a gente está na escuridão. O importante é a gente entender que o sol está aqui para trazer luz, para trazer clareza,
para trazer alegria, para aquecer a vida, para mostrar o quanto que a vida é boa, o quanto que vale a pena, como que essa experiência aqui, ela é válida. O quanto ser você é importante. Você sendo você, você é muito importante. Você é um ser importantíssimo no mundo. Você é um ser importantíssimo no universo. Você é uma centelha divina que faz parte de um todo. Nós somos centelhas divinas que estamos trabalhando unidos para esse todo. Então, é muito bonito quando a gente entende e quando a gente valoriza esse nosso ser e o nosso estar nesse momento, porque nós estamos, nós não somos, nós somos espíritos, mas nós estamos, a Ari está aí para dizer isso, nós estamos com uma característica, com uma personalidade, com uma roupagem, com um mapa, neste momento, nessa experiência. Então nós estamos, a gente vai deixar de ser, assim como você já foi uma criança, você já foi um adolescente, você já foi um adulto, se você já não é mais adolescente, você já é uma pessoa experiente, se já está na fase mais velha aí da sua vida. Ou seja, você passou por várias fases, vários de você morreram para você ser o que você é hoje, para você estar como você está hoje. Nós somos uma constante mudança, uma constante transformação do nosso eu. Nós viemos aqui para lapidar essa nossa essência, esse nosso eu, através do ego, porque nós recebemos um ego, através de Áries ali a gente também recebe rótulos para esse ego. No signo de Sagitário são os 3 de fogo, se vocês repararem aqui no signo de Sagitário, a gente também recebe crenças que a gente vai carregando, que vem da nossa cultura, do lugar que a gente nasce, que vem da nossa família, das crenças das nossas famílias, dos nossos ancestrais e por aí vai. Nós carregamos toda essa crença cultural e familiar em Sagitário também. Então nós somos esse aglomerado aí da energia do fogo que dá forma a quem somos aqui, a essa experiência mundana que a gente está tendo aqui. E o Sol ele vem simplesmente mostrar, olha, esse setor tão especial, tão único, tão mágico, ele está sendo aberto, ele está sendo iluminado por esse sol. Então, se o seu eu está com sombra, se até a sua sombra te abandonou aí, é porque está na hora de abrir as janelas, abrir as portas, deixar o sol entrar, deixar o que tiver que ser iluminado se iluminar e olhar principalmente para as suas sombras também, porque aonde tem luz tem sombra e só quando tem luz a gente é capaz de perceber e visualizar as nossas sombras. Bom, o Sol vai fazer alguns aspectos aí. A gente vai ter aí o primeiro aspecto acontecendo com o nodo sul e o nodo norte, assim como a Vênus vai estar ali conversando também com os nodos, ou seja, ali para o dia 30 de julho, aonde o Sol já vai começar a fazer uma quadratura também para Urano, esse pode ser um momento de transformações em assuntos que têm muita importância na nossa vida. Situações que têm destaque, situações que marcaram a nossa história no passado, situações em que a gente está acomodado há muito tempo, de repente pode aparecer uma situação que te surpreenda e que não tem como fugir, é como se tivesse destinado ali a acontecer. Então, com o Sol começando a conversar com Urano, esteja preparado para mudanças, principalmente em relação a si mesmo. É um momento de muita mudança interna, é um momento em que você pode lidar com as suas feridas. Vocês estão vendo aqui que tem um grande triângulo de fogo sendo formado, só que nós estamos falando de Sol domiciliado, a gente tem Mercúrio aí também já em Leão. É um momento muito interessante para a gente fazer um estudo do eu, para a gente fazer uma alquimia. Marte entra aí em Virgem, ou seja, um processo alquímico de limpeza, de ajustes, de situações que a gente precisa trabalhar na nossa essência. E principalmente aquilo que no nosso ego não está legal, aquilo que está trazendo para a gente desânimo, cansaço, que a gente está se sentindo sugado. Perceba aí, por exemplo, o Sol também começa a fazer aí uma oposição a Saturno. Perceba quais são os grupos que você está envolvido. Se esses grupos de amigos, grupos de pessoas que você faz trabalho junto, que você, sei lá, faz uma roda e conversa com essas pessoas, troca ideias com essas pessoas, como é que estão as suas tribos? Essas tribos estão te sugando? Estão te prejudicando? Será que esses grupos, às vezes, não estão aí vinculados a velhas crenças, que estão ali atrelados àquelas crenças que foram embutidas na sua primeira infância, enquanto você estava sendo educado, enquanto você estava sendo
doutrinado, é um momento que pode ser que tenham alguns abalos nas crenças, alguns abalos nos grupos, nas amizades, no sentido de, caramba, eu agora estou percebendo o que está me sugando, o que está me fazendo mal, o que está me cansando. Por quê? Porque a gente tem o Sol aí fazendo oposição para Saturno, junto com todos os outros aspectos que a gente está vendo no céu aí, né? Que a gente vê aí o Sol fazendo quadratura para Urano, o Sol conversando com os nodos lunares, o Sol conversando com Quirón, o Sol conversando de uma via aberta lindíssima para o eixo nodal sul, mas só o Sol começar a fazer uma oposição para Saturno, já é aquele momento que a gente precisa olhar para a nossa vida, encarar a verdade nua e crua e simplesmente se responsabilizar pelas nossas escolhas do passado e o que a gente deseja mudar. Porque sim, Saturno está fazendo quadratura ainda para Urano e Urano está fazendo quadratura para o Sol. Aí a gente tem aquele momento de opa, ou a gente muda, ou a vida muda pra gente. Ou a gente muda internamente, ou o externo muda de uma forma que faça com que a gente mude internamente. E a gente tem aí Saturno retrógrado olhando para esse Sol. Aqui é como a Lua. Lembra que a Lua ela fica cheia quando faz oposição para o Sol? Agora, quem está cheio aí, a gente não teve um Plutão super cheio, agora a gente vai ter um Saturno todo iluminado pelo Sol. Saturno retrógrado iluminado pelo Sol é o quê? Sim, é justamente cobranças e compromissos que a gente assumiu, de coisas que a gente fez, de situações que a gente criou e de coisas que a gente manifestou através do nosso poder individual. Ou seja, você criou alguma coisa, você criou uma situação, você criou um desconforto, você criou uma alegria, você criou algo de muito sucesso. Tudo que você criou, você é responsável. Tudo aquilo que você fez até aqui, você é responsável por isso. E esse Saturno, ele vem aí uma vez por ano, ele faz oposição ao Sol. Então a gente tem aí esse momento de olhar realmente para aquilo que a gente manifestou, para aquilo que a gente criou, para aquilo que a gente construiu ao longo desse um ano. Só que não só ao longo de um ano, mas aqui podem vir faturas bem antigas, ainda mais quando Saturno está retrógrado. Então, se você fez boas ações, provavelmente a sua fatura vai vir aí com bons valores. Se você fez aí coisas não tão boas, talvez a sua fatura venha aí mais pesado, com cobranças mais ferrenhas. Então, é importante a gente entender que estamos sendo chamados na chincha. Estamos tendo que ter responsabilidade por nós mesmos. Ou seja, não adianta só ter responsabilidade social, não adianta só ter consciência pelo coletivo, não adianta colaborar apenas. Por colaborar, o importante é você olhar para dentro e ver quem sou eu, quem é esta pessoa, ainda mais conversando ali, olha, nesse grande triângulo aqui. Nó do sul e nó do norte estão envolvidos. Quem sou eu? O que eu estou realizando? O que eu estou fazendo? O que eu estou criando neste mundo? Quem é esta pessoa? Qual a marca que eu estou deixando? Qual a assinatura que eu estou deixando? Com o que a minha assinatura está atrelada? Com quais crenças? Com quais rótulos a minha assinatura está atrelada? Com quais mágoas? Com quais histórias do passado? Ou seja, é aquele momento realmente da gente olhar para a gente e falar, caramba, tudo aquilo que está acontecendo comigo, tudo aquilo que eu tenho manifestado na minha vida é responsabilidade apenas minha e de mais ninguém. Se você quer resultados diferentes, faça diferente. E aí a gente tem Marte fazendo aí oposição a Júpiter, a gente tem a Vênus formando aí um dedo de Deus também, com Quirón, com Saturno, ou seja, tem um monte de aspecto no céu mexendo com questões que a gente vai poder lapidar ao longo desse período. E aí vocês veem que Mercúrio vai entrar no coração do Sol também, ali no dia 1º de agosto, Mercúrio vai entrar no coração do Sol, e quando Mercúrio entra no coração do Sol, é aquele momento de clarear as ideias, de clarear aquilo que somos nós. É o momento de olharmos e lermos a nossa essência. Se você quiser desvendar os mistérios, as senhas, os códigos do seu eu, esse momento é mágico para isso. E aí nós temos o Sol formando mais aspectos
cada vez mais fortes aí com Urano, nesse grande triângulo de fogo, na oposição para Saturno. Vocês veem que tudo que eu falei continua firme e forte aí, se desenvolvendo. A gente já está ali no dia 3 de agosto e essa energia está bem forte. E aí a gente vai ter a lua nova acontecendo no dia 8 de agosto de 2021. A gente tem aí a conjunção de Sol e Lua, sendo que aqui a gente vai ter a lunação de Leão e finalmente a gente vai ter a lua cheia acontecendo em Aquário, a segunda lua cheia em Aquário, que vai acontecer no grau 29 de Aquário, e aí nós vamos ter o eixo equilibrado novamente, ou seja, a nossa vida vai voltar para os trilhos. É claro que nem todo mundo vai ter a vida ali ajeitadinha de novo, mas a gente vai ter uma sensação de que as coisas estão equilibradas, mais equilibradas um pouco, que as coisas estão de volta nos trilhos. Mas é claro que a gente pode pegar aí bifurcações, é claro que a gente pode pegar atalhos e de repente passar por alguns desafios e aventuras também. Mas aí no dia 8 a gente tem essa conjunção exata acontecendo aí, a lunação de Leão, que é maravilhosa porque a gente tem uma lunação com o Sol domiciliado. E essa lunação vai acontecer aí, conversando mais uma vez, o Urano vai estar na jogada, mostrando que nós teremos aí 29 dias de muitas mudanças e de muitas revelações também. Inclusive, o Sol fazendo quadratura para Urano, coisas íntimas e pessoais, coisas importantes podem ser reveladas, podem ser abertas, né? Coisas que a gente esconde, coisa que a gente não quer mostrar para todo mundo, pode ser que essas coisas apareçam aí da nossa personalidade, sabe? Quando a gente tem algumas questões aí da nossa personalidade, do nosso eu, questões de ego, questões de orgulho, de vaidade. Essas questões aí meio sombrias de Leão podem vir à tona com essa quadratura para Urano e oposição para Saturno, tá? E aí nós vamos ter o Sol em um iode, um dedo de Deus, como vocês podem ver aqui, olha. O Sol ele vai fazer um quincúncio para Netuno, vai fazer um outro quincúncio para Plutão e ainda vai fazer uma oposição bem aqui no meio para Júpiter. Tá? Então a gente tem aí uma configuração muito forte, convidando ou talvez forçando a gente a lidar com características do nosso ego que a gente geralmente não percebe, que a gente geralmente não olha porque não entende, porque não compreende, e aqui pode ser aquele momento que a gente descubra um monte de coisas do nosso ego que precisam ser trabalhadas. E aqui pode ser também um momento muito mágico. Para quem quiser, aí dia 15 de agosto é um dia muito bom, é um período, né? Dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, dia 17. É um período muito bom para a gente perceber, intuir e interpretar características do nosso ego que a gente não gosta de ver ou que a gente não consegue interpretar. Aqui é como se a gente recebesse um manual ou um dicionário que desvendasse o código da nossa personalidade, do nosso eu, do nosso ego, e através desse manual que vai desvendar esse código, a gente pode passar a compreender muitas coisas relacionadas a nós mesmos. Mas aqui também é importante dizer que o Sol, ele rege artistas e ele rege pessoas de poder. Então, julho e agosto pode ser um período bem delicado para essas pessoas, principalmente porque Netuno está na jogada. E Netuno fala do inimigo oculto em Peixes. Mas não só de inimigo oculto, fala de pessoas que de repente estão usando de artimanha, que estão fazendo as coisas de uma forma velada, de uma forma obscura. Netuno e Plutão ali simplesmente podem abrir esses cofres e mostrar para todo mundo essas coisas que estão ali escondidas também. E é importante dizer que nós estamos em um momento de muita revisão. Tem muitos Is aí que estão sem pingo, que lá na frente a gente vai ter que colocar esses pingos em cada izinho desse que esses planetas retrógrados estão mostrando pra gente. Olha, isso aqui tá sem pingo. Esse I aqui também tá sem pingo. E é claro que pessoas de poder e pessoas de comando estarão em destaque, tá? Pessoas que estão aí em pedestais, atletas também, mas trazendo isso para a nossa vida individual, esses pingos nos is também serão colocados na nossa vida, principalmente aquilo que está atrelado à nossa personalidade, ao nosso ego. E aí o Sol, ele vai formando esse
Iode aí, esse dedo de Deus, e a oposição a Júpiter ali vai ficar cada vez mais forte até o dia 20, dia 19, dia 20 de agosto. O Sol conversa aí, iluminando completamente Júpiter. Não é um aspecto negativo, é um aspecto bom, porque Júpiter é um benéfico e ele está voltando para Aquário, iluminando os assuntos aquarianos. Mas esse momento aqui é um momento muito incrível para a gente realmente perceber questões do nosso ego que estão atreladas às nossas crenças e que a gente vai poder fazer um trabalho lindíssimo, principalmente recebendo uma colinha dos nossos grupos e das nossas tribos. É na convivência com essas pessoas, é na troca com as pessoas dos nossos grupos, das nossas tribos, dos nossos amigos, dos projetos sociais que a gente tem. São com essas tribos que a gente vai perceber o real sentido das coisas. Talvez a gente receba muitas revelações e novos conceitos, novas filosofias, novas crenças surjam aí. Se não novas crenças ou de repente novos grupos, pode ser que você perceba que você não faz parte mais de uma certa tribo, de um certo grupo, de uma certa ideologia, de um certo conceito, de uma certa filosofia. Talvez você encontre novas e aí começa todo um processo de desconstrução, né? Porque Júpiter está retrógrado, então você está desconstruindo aí velhas ideias, velhos conceitos, velhos ideais e vai começar a construir um novo. E o interesse em se colocar nessa tribo que de repente tem mais afinidade com você vai ficar muito forte, porque nós estamos falando de Sol em Leão. Então, o importante aqui é a gente se destacar, não para os outros, mas para nós mesmos. É a gente se dar atenção, é a gente se cuidar, é a gente lapidar o nosso tesouro maior, que é a nossa centelha divina. E aí, o Sol sai aí do signo de Leão no dia 22, tá? Ali no dia 22 de agosto, às 18 horas, tá? Vai ser ali, aqui tá 11 horas e 27, mas vai ser às 18 horas e 34 minutos, que é quando o Sol, vou colocar aqui até em horas para vocês, que é quando o Sol sai ali do signo de Leão e entra no signo de Virgem, tá? Olha, tá aqui 18 horas e 34 minutos, 18 horas e 35, o Sol já está ali no signo de Virgem. E aí, quando o Sol entrar no signo de Virgem, eu vou fazer o vídeo para vocês falando desse trânsito aí. Combinado? Gente, então é isso. Esse é o trânsito do Sol no signo de Leão. Que a gente possa aproveitar este momento mágico em que o Sol volta para o seu reino. Que essa temporada seja mágica, incrível. E, gente, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.